Olá, queridos irmãos, tudo em paz com vocês? Espero que sim. Pois então, nós estamos aqui, né? Nos propomos a fazer um breve resumo sobre a Reforma Protestante. E talvez você esteja dizendo, mas Josi, mais um vídeo sobre a Reforma Protestante? Sim, né? Tendo em vista que ainda muitos irmãos, ao menos que eu conheço, que eu tive contato, me relataram que não sabia direito o que foi a Reforma Protestante e nem sabia explicá-la, então nós fizemos esse breve vídeo, que na verdade será uma pequena série com poucos episódios, para não ficar um vídeo muito extenso e cansativo. Então, como vocês aqui vão ver, né, esse aí é a capa, né, o título que nós demos, que é o resumo do que foi a Reforma Protestante e o legado das mulheres desses grandes reformadores. Vamos falar sobre fazer esse resumo do que foi, no primeiro momento, o que foi a Reforma Protestante, e em um segundo momento nós vamos falar sobre o legado das mulheres desses grandes reformadores, o papel que elas tiveram na Reforma Protestante, e o legado que elas nos deixaram, né? Da mesma forma que, como a gente vai ver, da forma como elas defenderam a fé, da qual elas lutaram, da qual elas estiveram ali ao lado dos seus esposos, batalhando pela fé evangélica, que elas nos sirvam de exemplos para que da mesma forma hoje nós possamos lutar e defender a fé evangélica. Então, na primeira parte, que foi o resumo que nós fizemos do que foi a Reforma Protestante, nós usamos esse livro aqui, que é O Cristianismo através dos séculos. Né? Ele tem aproximadamente aqui 670 páginas, mas eu não fiz o resumo dele todo, né? Fiz mais o resumo da parte ali da Reforma Protestante. Um breve resumo, porque ele é muito extenso. Ele é bem bom, uma boa linguagem também, ele de se ler. Eu li ele na época do seminário e tive que voltar agora novamente para elaborar esse resumo, né, para vocês. E ele é muito bom. Quem puder, quem se interessar por história e tudo mais, quiserem comprar ele também, ele é muito bom, muito extenso, fala sobre muita coisa. Pois bem, como todos nós sabemos, as nossas vidas são constituídas por histórias, né? Nós nascemos em uma família, em determinada época do ano, dentro de uma determinada situação financeira, dentro de uma cultura, de uma religião ou não, né? Então, toda a nossa vida está cercada por história. O local onde nascemos, né? Por que nascemos ali é determinado por causa de uma história. Como os nossos pais chegaram até lá, os nossos avós, os nossos bisavós, a forma como os nossos pais se conheceram, tudo é história, né? A vida da gente está repleta de histórias, do começo ao fim. Então, o desenvolvimento para que se chegasse até o momento em que culminou a reforma, também está rodeada de fatores determinantes, está rodeada de história, de fatores que determinaram até o momento em que a reforma aconteceu, como a gente vai ver a seguir. Então, de forma geral, eu vou relatar para vocês algumas progressões dos erros que a Igreja Católica estava cometendo antes mesmo que se chegasse a reforma protestante, né? Como vocês sabem, ou pelo menos vão ficar sabendo agora, a reforma protestante, a Igreja Católica, vamos dizer assim, que veio de uma sucessão do que era a Igreja do primeiro século, a Igreja de Cristo, dos apóstolos. Então, só que com o decorrer do tempo, infelizmente, a Igreja Católica, ela veio se distanciando do padrão das Escrituras, do padrão do que era do primeiro século, da Igreja dos Apóstolos. E eles começaram, através da tradição, começaram a colocar dentro da Igreja, trazer para o povo erros que não contém nas Escrituras, porque a Escritura é inerrante, é assim que a gente acredita, que as Escrituras não contêm erros, começou a trazer coisas erradas e levar ao povo ao erro. E aqui a gente vai ver alguns deles, né? A oração pelos mortos, contrário do que as Escrituras diz, né? Depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não se tem o que fazer, né? Morreu, já era, não tem mais que se arrepender de pecados ou nada.
Então, depois da morte, segue-se o juízo, mas a Igreja Católica começou a orar por esses mortos. A veneração dos santos, dos anjos e o uso de imagens, coisas que não se tinha na Igreja de Cristo, na Igreja Apostólica, não romana, mas a Igreja dos Apóstolos. Aí veio a questão da doutrina do purgatório, que é quando se morre, se vai ali para um local determinado, que as escrituras não falam nada sobre isso, depois da morte segue-se o juízo, mas a Igreja Católica diz que fica lá. Você fica por um tempo purgando seus pecados para poder ir para o céu. O uso do latim na missa, né, a população, o povo, a plebe, vamos dizer assim, a população que ia para a missa não entendia bolhufas nenhuma. Por quê? Porque toda ela era feita em latim. A oração para Maria, né, Maria como mediadora, Cristo não é mais, segundo a tradição, Cristo não é o nosso mediador, o nosso intercessor e advogado, mas sim Maria. As escrituras não falam nada disso, mas diz que Cristo é o nosso único intercessor e o nosso advogado. Aí veio a questão da instituição do papado, né? O culto à cruz e às imagens e às relíquias, o celibato do sacerdote, ou seja, os padres não podiam se casar, e ainda hoje não podem, né? A transubstanciação, o que seria isso? Sobre a questão do pão e o vinho, a ceia do Senhor. Eles acreditavam que ali, literalmente, o corpo e o sangue de Cristo se transformavam ali naquele pão. Aliás, o pão e o vinho ali, literalmente, se transformavam no corpo e no sangue de Cristo. Eles acreditavam nisso. É por isso que o nome é missa. Como é que eu posso dizer? Ali eles fazem como se fosse um sacrifício, né? Literalmente um sacrifício de Cristo, como se Cristo tivesse que ser sacrificado todas as vezes pelo perdão do pecado do povo. Então é um erro. Então a confissão ao Padre e não a Deus, né? A Bíblia, a confissão dos pecados se fazia agora ao Padre, né? E não a Deus. A Bíblia passa a ser proibida aos leigos. A população, só quem eram os padres, bispos e sacerdotes eram que tinham acesso à Bíblia. Então o povo ficou totalmente alienado sem as escrituras, porque já eram pelo fato de não ser traduzido na sua língua. E agora foi literalmente proibido para que eles tivessem, qualquer um pudesse ter acesso. Então veio a questão das indulgências, né, que você pagava literalmente para ter o seu pecado perdoado, você comprar um terreno lá no céu, né? Literalmente, basicamente foi isso, né? As indulgências, você pagava pelo perdão dos pecados, poderia viver uma vida desregrada, né? O Papa lá assinava, ele era uma autoridade, né? Tudo que eles diziam era lei, então se ele disse, estava dito, metia lá, você pagava, né? Um valor muito alto. Muitas vezes as pessoas vendiam tudo que tinham e viviam de forma desregrada, da forma que queriam, porque de que adiantar eu viver uma vida certinha se eu já tenho a minha salvação? Então aqui na Terra eu gosto do que eu quiser, vivo da forma que eu quero, porque eu já estou salva mesmo, né? Então é só uma questão das indulgências, né? Você compra a sua salvação, né? Paga muito dinheiro e o Papa lhe dá lá um documento que quando você morrer, você tem lá um lugarzinho no céu garantido. Né? E tinha também a questão dos pesados impostos papais. Como a Igreja Católica ela era detentora, e até hoje ainda é, né, de muito terreno, não como antigamente, mas ela era riquíssima, poderosíssima. Ela era lei, né? Antigamente ela era lei. Ela mandava e desmandava em tudo. Então as terras eram delas. E as pessoas tinham que pagar pesados impostos, né, para a igreja, né? Não é à toa que ela era muito, muito, muito rica. Pois bem, dando prosseguimento aqui, fora isso, todos esses erros que eu relatei aí para vocês, houve um declínio moral na vida dos sacerdotes. Né? Muitos sacerdotes se envolveram com mulheres de suas congregações ou as concubinas e tiveram filhos com elas. E muitas vezes eles negligenciavam o cuidado da igreja, né, da realização das missas e tudo mais, para cuidar dos filhos. E, enfim, né, era uma coisa que era proibida na igreja. Eles, né, de forma, claro que de formas ocultas, eles faziam isso, né, se relacionavam e tinham filhos.
Então, em 1054, a igreja se dividiu em decorrência da divisão do Império Romano. O Império Romano se dividiu, lembrando que a igreja católica ficava em Roma, né? Ela se dividiu e ficou uma parte, e houve um racha, né? Se dividiu em oriental e ocidental. O que chega, e a isso, essa divisão da igreja, esse racha que teve na igreja, nós chamamos de o grande cisma que houve na igreja católica. Aí, de um lado, ficou a Igreja Católica Apostólica Romana, em Roma, e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, em Constantinopla, como vocês estão vendo aí. Como ela se dividiu, ficaram dois papas, né? E ficou aí, como vocês estão vendo aí nesse mapinha, foi dividida também, de um lado, a Igreja Católica Apostólica Romana e do outro os ortodoxos. E até hoje, né, se existe a Igreja Ortodoxa. Ela não é tão conhecida quanto a Igreja romana, mas ela ainda existe, né? Ainda existe aí a Igreja, ainda existe essa divisão. Então, irmãs, e só um detalhe, uma curiosidade aí para vocês, teve um determinado momento, eu não lembro se foi na época de John Hus, não lembro aqui exatamente, mas teve um momento em que a igreja teve 3 papas. Como assim 3 papas? Teve um concílio, né? Teve um concílio para tentar unificar essas duas igrejas, e esse concílio, eles vamos dizer assim, eles exoneraram, a palavrinha não é essa, mas é que veio agora na minha mente, que eu lembrei desse episódio. Eles exoneraram, desfizeram a posição desses 2 papas e erigiram um novo papa. Olha só. E, obviamente, né, a Igreja Católica, os 2 papas, eles não aceitaram isso e eles desfizeram esse concílio, né, desfizeram, e agora não aceitaram a decisão, né, de depor eles, né, que eles não eram mais papas, eles não aceitaram, acabaram com esse concílio e agora, em vez de 2 papas, a igreja tinha 3 papas, né, esse último papa era na intenção de unificar a igreja, mas terminou não conseguindo até hoje, né, são igrejas diferentes. Então, muitos se opuseram aos desmandos e desvios da Igreja Católica. E aqui, irmãos, equivocadamente, muitas pessoas acham que a volta à Bíblia, né, começou com Calvino e com Lutero. Né? A reforma protestante começou com Calvino e Lutero, os líderes, né, que a gente chama aí da reforma protestante. Mas, ao contrário, antes da reforma, houveram tentativas de fazer parar o declínio do prestígio e do poder do Papa através de reformas de várias espécies, né? Porque aí a igreja começou a perder poder e o prestígio que tinha antes, diante de tanta corrupção que havia. Então, houveram várias tentativas, né, de se fazer aí a reforma, uma reforma dentro da igreja. Né? E aí tá aí para vocês verem, né, as tentativas que nós tivemos aqui, eu separei só algumas, né? Algumas tentativas de tentar reformar a igreja. E reformar, com o nome já diz, não é abrir uma nova, é reformar, é ajustar. Na casa da gente, quando alguma coisa não tá bem, né, tá se quebrando, a gente vai lá e conserta. A ideia era essa. Então, desses grupos que tentaram reformar, se deu com um grupo chamado de valdenses puritanos, que era um rico comerciante que leu uma Bíblia, uma tradução do Novo Testamento, e ficou tão impressionado com os ensinos de Cristo que ele abandonou todos os seus bens, exceto, né, o necessário para o sustento da sua família. Ele e mais um grupo de pessoas, denominados como os pobres de espírito, desejavam pregar como leigos para as pessoas, mas, claro, né, foi proibido pelo Papa em 1184. A reforma foi em 1517, e aqui já em 1184 já surgiram grupos
né, que queriam pregar as escrituras de forma simples para o povo na sua própria língua. Então, obviamente, né, eles foram excomungados porque eles se recusaram a parar de pregar para o povo. Então, eles defendiam, esse grupo, a ideia de que todos os homens deveriam possuir a Bíblia em sua própria língua e ela deveria ser a autoridade final para a fé e para a vida. Olha só. Desde 1184 já se levantaram homens contra, né, essas doutrinas equivocadas da igreja, mas eles foram tentaram silenciar eles, né? Eles foram excomungados, porque eles se recusaram a parar de pregar e ir contra a Igreja Católica Romana. Então, outro grupo, que é o que nós conhecemos como os precursores da Reforma, que são eles, John Wycliffe, que foi de 1328 a 1384, John Hus, de 1373 a 1415, e Jerônimo Savonarola, de 1452 a 1498. Então agora, nesse primeiro vídeo, nós vamos ver aí um pouquinho sobre a vida destes homens, certo, irmãs? Irmãos? Então vamos lá ver aí um pouquinho sobre John Wycliffe, né? Sobre um pouco aí da vida dele, quem ele foi, o que ele fez. Wycliffe, ele estava na Inglaterra, né? Em 1379, ele começou a se opor aos dogmas da Igreja Romana com ideias literalmente revolucionárias. Ele atacou a autoridade do Papa, dizendo num livro que Cristo e não o Papa era o chefe da Igreja. Ele afirmou que a Bíblia e não a Igreja era a autoridade única para o crente e que a Igreja Romana deveria se moldar ao padrão da Igreja do Novo Testamento, deveria voltar ao que era antes. Então, para isso, em 1382, ele terminou a primeira tradução do Novo Testamento em inglês, né? E pela primeira vez os ingleses puderam ler a Bíblia em sua própria língua. Vejam que audácia desse homem, que era proibido, né? Ele foi lá e traduziu, e pela primeira vez os ingleses puderam ler a Bíblia como nós temos aqui em português, temos acesso a Bíblia na nossa língua. Então, em 1388, ele se opôs ao dogma da transubstanciação, que é aquele que eu falei para vocês da ceia do Senhor, que literalmente era o corpo e o sangue de Cristo na hora da missa. Ele afirmava que Cristo estava espiritualmente presente no sacramento e era percebido pela fé. Suas ideias foram condenadas pela igreja, obviamente, que ele estava indo contra a igreja, então a igreja condenou as ideias dele. E ele criou um grupo chamado de Lollardos, com o intuito de propagar as suas ideias por toda a Inglaterra. E em 1401, a Igreja de Roma instituiu a pena de morte como castigo à pregação das ideias dos Lollardos, né? Então ele foi um homem muito audacioso. Agora nós vamos ver aí o resuminho aí que eu coloquei para vocês, né? Tá aí. E também vamos ver agora a vida de John Hus, né? John Hus. O local em que ele estava, né? Quando se opôs a ele foi na República Tcheca, né? Que a gente conheceu na República Tcheca. Hus, ele foi influenciado pelas ideias do Wycliffe, né? O Wycliffe, vamos dizer assim, que ele foi o primeiro a se opor como uma pessoa única, assim, no sentido que tinha uma maior autoridade, né? Ele começou a se opor, Hus, ele foi influenciado pelas ideias do Wycliffe, que foi o primeiro que teve maior ênfase, né? Nessa questão de contra a igreja, os dogmas da igreja. Ele era um pastor da Capela de Belém entre 1402 e 1414, onde se propôs a reformar a igreja romana na Boêmia, de modo semelhante das ideias defendidas por Wycliffe. Isso provocou a inimizade do Papa. Suas ideias, da mesma forma, foram condenadas. E como ele se recusou a se retratar, ele foi queimado vivo na fogueira. Né? Ele foi queimado vivo, John Hus, pelas suas ideias, porque ele defendia as mesmas ideias de Wycliffe, de voltar, né, aos princípios das Escrituras. Se opôs à Igreja Católica, teve sua vida ceifada. Então, seus perseguidores, né, e os perseguidores podem destruir o corpo dos homens,
mas não podem destruir as suas ideias. E as ideias de John Hus, foram disseminadas por seus seguidores. Os seus discípulos foram chamados de taboritas. Alguns do grupo foram chamados do que conhecemos hoje como os irmãos morávios. Se você nunca ouviu falar deles, eu aconselho a você anotar aí os irmãos morávios, ou a igreja de Morávia, né? E pesquisa sobre eles. Mais tarde, eles se tornaram uma das igrejas de maior visão missionária da história do cristianismo. É fantástico. Eu aconselho a você, anota aí, os irmãos morávios. Lê um pouco sobre a história deles. É impressionante de você chorar e você dizer, Senhor, dá-me esse mesmo fervor que esses homens. Mas, se você não conhece, pesquise. Então, os ensinos e o exemplo de Hus foram uma inspiração para Lutero, né, quando ele enfrentou problemas semelhantes na Alemanha de seus dias. E agora, por fim, nós vamos ver aí a história de Jerônimo Savonarola, que ele estava aí na Inglaterra, né? Wycliffe e Hus, eles foram estigmatizados como hereges que colocavam a Bíblia como o primeiro padrão de autoridade, né? Isso, Wycliffe e Hus, eles foram estigmatizados como hereges porque eles colocavam a Bíblia como tendo essa autoridade. Savonarola, porém, estava mais interessado na reforma na igreja de Florença, na igreja mais local. Ele procurou reformar o Estado e a igreja da cidade, mas sua pregação contra a vida desregrada do Papa provocou sua morte por enforcamento. Somente Wycliffe não morreu assim nas mãos dos seus perseguidores, mas Hus, que foi queimado na fogueira, e Savonarola, ele foi enforcado. Mesmo sem chegar às posições de vanguardistas, né, quanto Wycliffe e Hus, ele exigiu a reforma também na igreja de Roma. Então, todos esses três homens, como nós vimos aí, irmãos, todos esses três homens, esses grandes homens, né, anteciparam o espírito e a obra dos reformadores de tal modo que Wycliffe, o primeiro, foi o principal expoente de medidas reformadoras e ele foi chamado de estrela d'alva da reforma. Então, irmãos, aqui é um breve resumo, só para a gente entender agora nesse primeiro momento que a reforma protestante não se dá já literalmente com Calvino e Lutero e Calvino, mas antes deles, né, houveram outros homens que se proporam a reformar a igreja e foram duramente perseguidos e, como nós vimos aí, mortos, né, por ir contra, se opor aos desmandes, aos erros da igreja católica. Então, isso aqui a gente termina nosso primeiro episódio, né, do nosso vídeo, falando aí um pouco sobre a história dos reformadores e alguns erros que no decorrer da história a igreja católica veio cometendo, se desviando da igreja do Novo Testamento. Então, irmãs, espero que vocês tenham ficado claro para vocês esse primeiro momento, né, que eu tô fazendo um apanhado geral aí do que foi. E agora no segundo vídeo da segunda série, nós vamos estudar e ver um pouco mais sobre a questão, literalmente, sobre Lutero e Calvino. E também vamos ver um pouco da história, do contexto, daquele que eu falei, como da mesma forma que nossa vida tem um contexto de história, também para a reforma também teve um contexto. E aí nós vamos ver também quais fatores determinantes foram esses que culminou na reforma protestante. Então, fique com Deus, espero que tenha sido claro aí para vocês essa primeira parte. E qualquer dúvida, vocês deixam aí no comentário que a gente tenta ver aí como um meio de solucionar aí as questões, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.